Adeus, ano velho. Ou então é Natal. Você gosta dessas musiquinhas, Laura? Mais ou menos. Estamos aqui hoje, é dia de Natal. Olha aí. Bom E Natal conta pra para todo mim, mundo. conta aqui pra mim. Feliz Natal. Feliz Natal. Estamos no dia do Natal, dia Já almoçou, 25. Laura? Já, ó, batemos um rangão ontem. Teve peru? Sobrou a marmita, né? Oh, Sobrou a marmita para hoje. Por é isso que a gente isso está com essa aí. cara de feliz, bem Pois é, pois cuidado, é. né? É isso, não é costume. Não sei se lá, geralmente minha mãe fala. Quem der a casa tem que dar comida que veio para um dia, para virada, e vai ter que sobrar para almoço. Pro almoço. Isso já é Né? praxe. É isso aí. A gente para entender que a festa ela começa ali, né, na noite de 24 e estende por todo o dia do 25. Pois é, Isso é pois Natal. é. Né? Amém, Gente, amém. então a gente, né, queria aproveitar aqui, Essa né? Hoje é mensagem. Natal, tudo. Vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu, Mauro? Exato. Eu acho que a gente está Né? todo mundo vivendo esse cenário de retrospectiva. Natal é um tempo de rememorar ideias, boas coisas, para encerrar esse ano. Né? Acho que a gente tem ali um fechamento do que a gente Pois trabalhou é, aqui. pois Por isso é. essa retrospectiva nós estamos Né? Vamos fazendo dar uma aqui. passada, ver tudo que acontece. Mas antes disso, Tem o temos o quê? quê? Shazam! Shazam, Shazam. É. Só que dessa vez eu peguei ele de surpresa. Não sabe, não sabe. Exatamente. Falei, eu falei, mas depois você vai gostar, você vai Vamos gostar. lá, vamos lá. Né? Então Eu hoje, queria que vocês participassem, de verdade, muito desse, muito, muito. Tá manda pra bom? gente, escreve aqui nos Então, vamos lá, comentários. Mauro. Hoje eu queria que Manda. você me falasse 3 situações das gravações aqui, ou episódios, que mais marcou você. Que bacana, ó, né, esse aqui é o 24º, né? Então, rememorar isso foi uma delícia, a gente conversando aqui sobre quais foram ali os episódios que mais marcaram a gente. Então, a gente fez aqui uma prévia. Mas o que eu acho que eu gosto de lembrar o quanto que a gente performou, né, diferente, porque se a gente pegar o primeiro episódio, o pessoal lá número 1, né, Sim. vocês vão ver a gente aqui meio durinho aqui, a gente não sabia falar meio direito. Em compensação, né, um amigo meu viu o episódio que a gente postou agora, né, sobre empreendedorismo, ele falou: vocês estão tão soltos. Olha que Então, bacana. acho que a primeira coisa é essa nossa evolução, que era esse desejo nosso, né, de se ver aqui, quando liga a câmera, tudo muda. Né? Legal, A gente é bacana. comunicativo, mas quando ligava a câmera, tudo mudava. Então, acho que o primeiro é isso, a nossa evolução. O segundo, eu acho que sempre a gente falou, por exemplo, teve um episódio do café. A gente escolheu, né, o Episódio 10. número 10 para a gente falar sobre café. Eu acho que aquilo ali foi uma diversão, né? Sim, Eu trouxe aquele monte de cacareco, né, sobre café. A sim. gente teve ali uma diversão muito legal, acho que isso me lembra. E eu quero, acho que, rememorar o penúltimo que a gente fez, que a gente teve um convidado. Foi uma Bacana. experiência para a gente saber a captação do som, né? De recebê-lo aqui com carinho, né? Com o mínimo possível de tecnologia. Então, acho que Sim. esses três, assim, é o que eu vou levar né, dessa parada toda que a gente tem feito aqui. Que legal, vamos lá então. E você? Quais são os 3 momentos, episódios aí que você guarda? Eu acho que eu começo. Vamos começar do começo? Vamos lá. Eu acho que o primeiro episódio foi muito bacana, até pela, né, como vocês dizem, a gente cambaleando ali, o que vai ser, né? Eu gostei muito do lance, eu trouxe os discos, né, Exato. que eu mais gostei ali, Joia. né? A Como o gente, Mauro disse, falei em voz alta, né, o significado desses discos tudo para mim. aquilo que a gente gostava, né? Para falar para aqui para o público. Muito legal, muito legal. Bom, eu acho que Segundo. não é segredo para o Mauro, não lembro qual é o episódio, o 11, o 9, talvez, o 11. Não, mas. Olha lá, Mauro, olha lá. Eu vou falar, vamos ver se ele vai saber. 14. 14. Pai de menina. O tema de pai de Tivemos menina. ali uma participação Do meu do sobrinho seu sobrinho, Daniel. Daniel, de outro país, De ó. outro para canadense, uma Olha participação só, canadense né? aí, foi muito E eu legal. acho que foi muito legal, assim, né? Todo mundo sabe que a coisa que eu mais amo na minha vida é minha filha, é ser pai. Né? Então isso para mim foi muito top, E muito foi muito top. legal Assim. te ver falando isso. Né? Ah, Porque a gente conhece ele, sabe dessa paixão, mas ver ele ali na tela falando para o mundo, né, foi muito legal. E muito legal a gente ter podido dividir isso também, né? De outro pai de primeira verdade, viagem, que é o verdade, Daniel, verdade. então acho que juntou ali 2 ideias muito bacanas. E a ideia foi dele de trazer esse tema. Foi muito bacana. E o terceiro? Bom, acho que eu vou falar mesmo que você, né? Eu acho que o lance de ter um episódio aqui com um convidado e trazer novidades, né? Então, a participação da feira, que acontece agora em março, né? Agora do próximo ano,
né? Muito importante Foi mesmo. muito Um bacana. divisor. Então eu acho que foi outra coisa muito legal pra gente, assim, né? A gente trocou o cenário ali, fez algo diferente. A gente já tinha feito A uma gente vez, testou essa técnica nova né? de gravação. Pois é, E, ó, a gente não pode prometer uma frequência, mas a gente quer trazer mais convidados, sim, exato. desse Bom, ele falou 2026. que parte do que eu ia falar era isso, né, Mauro? Lá pro final, eu queria ter falado isso. A ideia é começar a trazer mais convidados, É, tá bom? é, Então, se você tem vontade de participar, vem, manda mensagem pra exato. gente. Vamos marcar, Vamos vamos agendar isso pensar. aí. Tá bom? E, gente, como vocês já sabem, né? A gente. Ah, eu gosto de culinária. A gente vai falar de culinária. Joia. Ah, eu gosto do. Colecionismos. Bora falar. Eu gosto de administração, sei lá. O Joia. que você gostar. Gente, aqui é aberto, a gente vai falar É, de qualquer coisa. Não é só é. empreendedorismo, é de qualquer coisa. E no Certo? final, eu acho que todos esses assuntos se interligam, né? Mesmo quando a gente fala de música, a gente está falando de um mercado, né? Eu acho que é uma coisa Exato. muito legal. Bacana. Fala do café, a gente está falando de algum tipo de mercado. Então, É, mesmo que você venha falar aqui dos seus hobbies, a gente vai demais. achar uma maneira de situar isso no Isso. cenário mercadológico, que é uma Então, coisa muito tan, legal. tararão, retrospectiva Perspectiva. 2025. Olha aí, galera, ó, Vamos lá. temos que agradecer a todo o apoio que a gente recebeu. A gente ainda aqui muito embrionário esse ano, né? Sem os nossos amigos a gente não seria nada, né? Exato. E a própria propaganda deles foi muito legal, muito importante para a Legal, gente. legal, legal. Legal. Então, começando do começo, como eu disse agora há pouco, o primeiro episódio foi quando a gente falou sobre Música. música. Quando a música se torna palpável, né? Foi a hora da gente pensar É. numa música no formato físico. E por que que a gente trouxe isso, né? Porque a gente tem algumas coisas que nos unem. E uma delas é a É a música, música. né? Então, foi interessante para mim gravar esse episódio, Mauro, porque eu lembro que foi muito assim, eu fui nos meus discos ali, que é a trajetória do disco, você já veio para um lance mais, né, eu vou trazer CDs aqui, e olha como que é as capinhas, olha a experiência Outro de olhar ter, ali, né? né? E acho que falando isso para um design gráfico, ganha um outro cenário, né? Muito legal isso. Muito bacana. Bacana, isso foi Foi muito interessante. bacana. E assim, foi um romper as nossas barreiras de estar aqui. Sim. Né? Então, acho que música foi um tema muito confortável. Bacana. Né? Vocês podem rever aí, vocês vão ver que a gente, apesar de estar ali meio durinho, a gente está confortável de falar sobre aqueles temas. Né? Sim, muita emoção ali, muito legal. Episódio 2, Mauro, o que falamos nesse episódio? A gente começou a falar, e aí foi uma recorrente durante os episódios, a gente fala sobre ferramentas digitais. Né? A gente começou falando ali sobre como as IAs estão tomando conta ou participando do nosso cotidiano, né? Pois é, eu acho que é isso, né? É algo que, vamos falar um pouco sobre isso, é a gente entender o quanto isso é poderoso e pode nos ajudar, né? E até um pouco do que a NOS traz para 2026, né? É muito focado com isso, com as o uso das IAs, né? E como a gente consegue ganhar tempo para fazer outras coisas, né? E tornar a vida das pessoas incríveis. Joia. E aí eu lembro que nesse episódio eu também falei um pouco das minhas experiências sobre criação de conteúdo para os treinamentos, né? Para as consultorias que eu acabo fazendo e tal. Então, me ajuda muito, tenho desenvolvido muito o meu próprio trabalho para justamente ganhar mais tempo e mais eficiência ali com o que eu estou preparando para o mercado. Foi muito legal esse episódio aí, porque nos abriu ali um olhar e quem respondeu para a gente falou que não sabia que a IA tinha aquela gama toda. Foi muito legal. Uma coisa que eu acho, né, só para colocar aqui mais uma coisinha só sobre isso, que eu até falo, já falei algumas vezes isso que eu acho interessante. Toda vez que você vai falar de IA, as pessoas sempre falam, não, mas o que eu faço ela não faz. Gente, ela faz o que todo mundo faz hoje em dia, tá bom? Então, use, experimente, abuse e ganhe tempo para fazer outras coisas. Ganhe tempo, né? Eu acho que o episódio 3 é muito mais uma hora tem que despertar isso para falar do que eu, né? Falando sobre inteligência emocional na formação de carreiras. E foi muito importante. Isso é um cotidiano que eu tenho trabalhado, é um tema que é recorrente. Eu costumo dizer que uns 2 anos para cá, principalmente pós-pandemia, as empresas sacaram a importância de falar sobre inteligência emocional, não só pelo pós-pandemia, mas pela própria eficiência dos negócios. Né? Eu acho que a maneira como os negócios estão sendo criados precisa despertar mais no proprietário e nos colaboradores como a gente sustentar a nossa inteligência emocional ali no dia a dia. E você sabe, Mauro, recentemente, uma empresa aí que eu conheço, aconteceu algo muito triste, né? Como? Que tinha um colaborador que não estava encaixado ali sabe, não estava dando certo.
e a pessoa, e o chefe, no caso, dizendo, ó, não tá rolando. Não tá rolando. E o chefe do chefe, no caso, o sócio, meio que, sabe, deixando para lá. Deixando. Só que chegou um momento que os dois explodiram. E foi, sabe, saiu do controle. Chato. Total. Não, a menina pediu as contas. Deu ruim. Deu muito ruim isso, né? E aí você vê, olha onde chega uma coisa, né? Concordo. Então, eu acho que é muito importante você pensar nisso, né? Exatamente. Eu costumo dizer, né, para Juliana, que ainda mais quando você é CLT, você é como um salaminho, sabe? Um salame. Todo dia ele corta ali um pedacinho, uma fatia, né? Então, sempre eu falo muito isso para ela, né? Cuidado para você não tornar aquele bagacinho que joga fora. Aquele né? pouquinho ali. Né? E você, como empresário, cuidado para não tornar os seus colaboradores esse bagacinho. Tratá-los, né, dessa maneira tão grosseira. Sim. Né? E é interessante falar porque, por exemplo, eu tenho feito alguns trabalhos sobre liderança. E a gente tem visto também uma série de situações de líderes abalados, né, com as suas emoções. Então, estão perdendo um pouco da estribeira quando deveriam ali estar fornecendo calma e sensatez. Então, é um tema que não vai parar ali, né? Acho que cada vez vai falar mais. Episódio 4. Marca pessoal, a estética do eu, né? Esse é legal, porque eu costumo dizer, né? Vamos falar como empresa, né? Quando você vai pensar na sua empresa, você vai montar ali uma empresa, um plano de negócio, tudo, eu costumo falar o tom de voz, né? Que é, pensa na sua empresa como se ela fosse uma pessoa. Exato. Né? Boa, ótimo. Então, como essa empresa fala, como ela se veste, né? Que tipo de tonalidade, né? Qual a embalagem dela? Qual é a embalagem dela? Né? Qual o slogan dela? Exato. Então, quando a gente pensa nisso, na marca do eu, na estética, o que é essa empresa, tudo isso que envolve, eu acho que um resumão disso é isso. Pensa que ela é uma pessoa que você vai conversar ali no dia a dia, por onde você acha ela, onde ela mora, o que ela faz. Então, se você tratar ela dessa forma, fica muito mais fácil. Mais fácil do seu público se relacionar com essa marca. Né? A gente fez até uns comparativos de como as marcas elas podem ser criadas através de personas. Né? Então é muito bacana a gente pensar. Dá uma corrida nesse episódio, que é muito bacana esse conteúdo. Depois, no episódio 5, nós falamos sobre a nova cultura do feedback. Legal. E aí é um assunto também que eu acho que é para a vida toda. Né? Todo mundo merece receber feedback. O problema é que muita gente não sabe ainda fornecer os feedbacks. E às vezes você também não está pronto para receber. Para receber, exatamente. Eu lembro que eu já falei sobre isso. Acho que já falei aqui no canal também. O Mauro sabe de tudo, então. Né? O Mauro quando eu quero desabafar, ele é o cara que eu falo bastante coisa, ele sabe disso. Mas eu por muito tempo eu falava, gente, quando eu estava atendendo o cliente, falou, ó, se gostar, fala, se não gostar, fala também. Só que teve uma fase que eu estava bem abalado, assim, né? Você estava falando agora há pouco até, né? Da emoção. Eu bem abalado ali, assim, quando as pessoas falavam, eu estressado, eu pá! Já soltava aquela... né? Então eu não pensava Saraiva, muito, né? Tolerância zero. Exato. Então eu acho que é muito sobre isso, né? Então o feedback ele é legal para você evoluir, construa e saiba também que tem gente que vai dar feedback que não cabe para você. Exatamente. Escute, né? Entenda ali qual foi as motivações dele estar trazendo esse feedback para você, filtre o que faz sentido, né? O bacana do feedback é gerar aprendizado. Se for uma crítica muito contundente, mais ofensiva, isso não é feedback. O feedback ele quer vir de uma maneira que você se sinta aprendendo. Agora eu vou falar de um episódio, que é o episódio 6, que foi. A gente fez uma coisa um pouco diferente aqui, não sei se você vai lembrar. O lado bom do home office. Pois é, então o Mauro era o cara que defendia. Exato. E eu era o cara que atacava. Exato. Então a gente colocou à prova. Home office é bom ou não? Pois é. No final, a gente não chega a uma opinião. Acho que a opinião continua sendo a sua, né? Pois é. Porque eu acho que é muito disso, né? Você tem o lado bom, você não pega um ônibus lotado, você não... Economia, meio ambiente. O seu dia a dia, depende dos seus tarefas. Vou dar um exemplo da Juliana, né? Ela fala, ela gosta de fazer o home office porque ela consegue... Por mais que ela tá ali trabalhando, ela tá perto da Júlia, ela consegue levar a Júlia na escola, arrumar ela, né? Então... a produtividade, na minha percepção, né? A nossa produtividade individual da nossa vida como um todo, né? A vida pessoal e o trabalho, elas ficam muito mais unidas, eu acho que a gente ganha tempo. Sim. Eu acho que essa é a boa coisa do home office. Sim. Já no ônibus, vamos lá, ó o cara aqui. Eu acho que é o lance que você não tem hora, né? Então, se o seu chefe te chama 10 da noite, 10 da noite,
E ele vê lá você conectado. Aí ele faz, não tem como você vai falar, não consigo, não sei o que. Ela vai falar, pô, mas você tá na sua casa, do lado do seu computador. Exato. Né? Então eu acho que você tem ali um. Pode ter uns abusos. Pois a gente tocou nesse tema, né? O momento dos abusos. Agora eu quero falar de um episódio super importante. Qual foi? O episódio 7. E ele falava do quê? Criar em dupla, amizade, afeto, conflito e criativo. Esse foi a nossa bola dentro, sim, de cara, sabe? Foi o maior acesso que a gente teve até aqui. Pois é. Muito legal. Mais de 2.000 acessos nesse. Olha, foi assim, tão importante, hein? E é muito legal porque a gente trouxe um tema muito do nosso jeito de criar, né? De como a gente aprendeu a criar nesta dupla aqui. Exato. Né? São cenários, duas empresas que se juntam, a Comusicar e a Nous, para criar coisas em conjunto aqui. E a gente quis falar dessa experiência. Pois é. Né? Claro que em algum momento em duplas pode ter conflito, né? A gente não teve ainda este momento, mas eu sei que você pode estar realmente no seu cenário de trabalho, tem uma dupla ali que pode gerar uma situação mais conflituosa. Pois é. Mas os bônus que vêm dessa soma... Sim. Você sabe, Mauro, que eu lembro que desde a faculdade eu já falava isso para um amigo meu, e é o que eu levo para a vida, né? Eu que trabalho com criação, por exemplo. Meu, você criou lá uma arte, um projeto, um site, nunca deixa isso fechado, deixa sempre aberto. Joia. Porque se você vai com uma ideia fechada, e aí vem ou o cliente, ou seu chefe, alguém, e muda, você se frustra. Entendi. Né? Então, o lance de você saber trabalhar em dupla é isso, cara, ó. Mauro, isso aqui, ó, é uma canetinha. Quem disse? Aí o Mauro cata e fala, Wagner, mas se a gente fizer ela verde? Perfeito. Aí eu cato, Mauro, imagina se a gente cria um livro para ficar pintando com esse tipo de caneta. Né? Como vai se chamar, Mauro? Joia. Lullaby. Bob Goods. Eu não lembrava desse nome. Eu aprendi com ele que existe esse livro. Pois é. Porque minha época, aqueles livros de pintura de lápis, né? Eles chamavam ali caderno de pintura, né? Sim. De colorir, caderno de colorir. Agora tem o Bob Goods. Bob Goods. Vai falar Lullaby. Episódio 8. No episódio 8, a gente acabou falando sobre o trabalho freelance. Um pouco aí sobre sermos autônomos. Pois é. E aí a gente teve uma repercussão legal de parceiros, nossos amigos, que também vivem essa vida ali e se identificaram bastante ali com o que a gente comentou aqui. E eu acho que é interessante você pensar, né? Que nem a gente fala, sim, no trabalho CLT você tá todo dia ali matando um leão, né? Um leão. Tal, né? Mas no freela, no PJ ali, você trabalhando por conta, isso é muito mais forte, né? Sim. Porque é o que eu costumo dizer, né? Eu falo, no final do ano a gente não tem férias, né? Assim. 13º. Não tem 13º, não tem nada disso. Não tem festa da firma. Não tem festa da firma. Não tem peru, sexta de Natal. Não, Mauro, nós temos que fazer nossa compra. A compra. O ano que vem a gente vai ter essa história. Sim, a compra Nous. Vamos fazer, perfeito. Vamos fazer entre o Natal e o Ano Novo. Vamos fazer o Comunica Nous. Comunica Nous. Olha, tá nascendo aqui. Tá nascendo aqui. Então, gente, acho que foi muito sobre isso, né? Tipo, quais as dificuldades, o que é legal, o que não é. Eu costumo dizer muito, né? Que se eu tô trabalhando até 2 horas, é que estão me pagando. Joia. Diferente de um CLT, por exemplo. Exato. Se eu tô trabalhando até 2 horas, talvez esteja explorando. Exato. Né? Mas, ao mesmo tempo, aquela história do não ter a hora, não ter o dia. Né? Em algum momento, você pode estar... 2 semanas atrás, eu estava preparando uma proposta no domingo. Sim. Por quê? Eu queria antecipar ali para segunda, já estar lá na máquina da cliente. Até falando sobre... Meu maior susto é a cliente me responder no próprio domingo. Mas, falando sobre o lance do freelancer, né? Nesse período que você trabalha aí por conta e tal, já mandou currículos? Já mandaste? Não lembro de mandar currículo. Eu já algumas vezes. Eu lembro que você fez ali um... Recente eu quis de novo. Você fez uma experiência. Só que, quando eu paro e penso, eu falo, meu, não você vê que decepcionou, né? E eu acho que cada um tem ali, né, a sua parte, né? Então, é um pouco sobre isso. Quando eu virei a chave para se virar PJ, eu confesso assim que o medo na barriga, né, as borboletas na barriga vieram com força. Perdurei ali um tempo, talvez 1 ano ali, até me situar melhor em cliente, mas o 2º ano em diante eu falei, é isso que eu quero. Principalmente pela
flexibilidade de horários, de dias, de temas que eu queria E você poder sabe o que a gente está fazendo aqui agora? O quê? A gente não está vendendo. Não? Estamos se conectando. Conectando. Olha o episódio 9 aí. Joia, joia. Né? Eu acho que quando a gente fala sobre isso, é basicamente falar sobre engajamento, né? Vamos pensar que aqui vocês estão conhecendo a gente não estou te oferecendo um produto, não é nada. E a gente está ganhando autoridade, de repente, para futuros projetos, para futuras parcerias, para futuras vendas, né? Então, quando a gente fala de engajamento, é a gente pensar, quer ver? Uma hora é fora da curva, quer ver? Mauro, o primeiro refrigerante vem na sua cabeça. Guaraná Antártica. É Coca, Mauro! Coca-Cola! No meu nicho de mercado, eu ri muito quando o Mauro fez isso. O primeiro lugar é Guaraná. Né? Eu ri muito, gente, porque a única vez que não funcionou essa pergunta foi com o Mauro. Não é? Primeiro lugar é Guaraná Antártica. Mas é Coca-Cola. Desculpe, mas no meu nicho de mercado, e acho que isso é legal entender, né? Quando a gente fala sobre, em algum momento a gente foi falar sobre público-alvo, né? Tem público-alvo que não está nem aí para Coca-Cola. Então, é muito legal. Eu estava vendo hoje, Mauro, um vídeo do Pedro Sobral falando sobre a Boticário esse ano. Joia. Né? E aí você pensar assim, né? A campanha agora de Natal da Boticário, que é acho que é uma das empresas que mais mandam bem ali. Sim, tem uma esse mensagem. Ano eles a gente vieram, espera a mensagem. E é sempre aquela mensagem de amor. Do nada eles me vêm com uma mensagem falando sobre bullying. Você viu essa campanha? Vi. Nossa, me causou um estranhamento muito assim. Eu falei, nossa. Uma chamada, né? Chamada. Mas aí você para e pensa assim, não é uma empresinha querendo ganhar sensacionalismo, essas coisas. Não, ela é a top. Todo mundo já espera a campanha dela. Assim como as pessoas esperam da número 1, que é a Coca-Cola de refrigerante, propaganda as de Natal. coisas, da Boticário também, é sensacional. Uma mensagem sempre emotiva. E eles vieram com algo muito diferente e, tipo, o público que sofreu com isso, pode ter certeza que se engajou muito, né? Então isso é legal. Agora, Mauro, eu não sei eles, mas eu sei que eu e você vai sempre o quê? Sempre queremos café. Que foi o episódio 10, né? Para marcar aí o 10º episódio, a gente escolheu, reservou esse tema para o dia 10, para falar de café. E aí, né, como eu falei no meu Shazam, foi uma diversão, né? Trouxe um monte de cacareco aqui sobre o café, as maneiras como a gente enxerga o café, ou encaixa o café no nosso cotidiano. Pois é, né? Eu acho que é tradição, né? O café, que a gente fala, eu lembro que a gente falou muito sobre, mas que o café está presente em qualquer hora. Exato. O café está presente na reunião da família de manhã. Joia. O café está presente numa reunião de negócios. E o café está presente no almoço. O café está presente depois no escritório. Coisa, exato. Né? Todo mundo ali no escritório está falando, vou pegar um café. Quando eu vou chamar um cliente, eu falo, vem tomar um café. Bacana. Né? Já faz parte disso. Joia. Né? Eu acho que é isso, né? Trouxe muito pouco mais da nossa essência ali do que a gente exatamente. Né? E acho que é um pouco da homenagem ao Cafeína Criativa, que é o nosso espaço aqui, né? E que nasceu de uma ideia de que a gente queria reunir pessoas para debater temas, né? No final acabou virando esse espaço aqui de podcast. Então, Cafeína... Até falando do Cafeína, né? Você lembra quando eu fiz isso? Quando eu vejo tudo que tem acontecido até agora, eu vejo muito assim, que a ideia sabe quando traz aquele lance de familiaridade, as pessoas se sentem parte... Acolhidos, né? Acolhidos, né? E quando a gente pensa em familiaridade, sabe o que isso é? O quê? Isso é um gatilho mental. É o 10º. Olha como eu tô ligando. Eu sou bom demais de chipar. Eu vou trazer a Júlia aqui. Eu e a Júlia vai chipar muita coisa. Joia. Né? Então, 11º ali foi o tema sobre gatilhos mentais, né? De como aplicar isso nas marcas. Gatilho mental é sensacional, porque a gente vamos pensar assim, né? A gente faz. O Érico Rocha costuma dizer muito sobre a gente faz isso sem pensar todo dia. Então, imagina você fazer isso de uma forma organizada e consciente. Isso é muito poderoso, né? Então quantas vezes vocês já não caíram somente hoje, compre e leve, e você vai lá e compra, e amanhã tá de novo. Tá lá de novo. Né? E a Black Friday. Black Friday, um gatilho poderosíssimo. Não é? Então você tem várias situações, familiaridade é um deles, você tem, enfim, né? Aqui a gente fala explicou muito... bastante como isso funciona na técnica do operacional ali, do dia a dia da tua marca, expondo esses gatilhos, fazendo uso. Eu vou adiantar, acho que a gente não falou de um vídeo ainda sobre como criar vídeos, eu acho que cabe aí para um
Um próximo um tema. próximo tema, mas quando você pensar num vídeo, você sempre pensa assim, um gancho, e o que que é esse gancho? É um gatilho, né? Então, você imagina eu falando, Mauro, eu preciso tirar minha filha do celular, Mauro. Por quê? O que você está Porque vendo? ela fica o tempo todo lá no celular e agora ela não quer saber de mais nada. O que que eu posso comprar, Mauro, aqui pra ela? Ah, eu acho que você pode comprar um kit de canetas para ela pintar mais. Olha só. Mas sabe o que essa caneta faz, gente? O quê? Essa caneta abre a criatividade da minha filha e ela pode pintar livrinhos. Então, olha o que eu fiz. Eu puxei um gatilho, agora eu vim aqui. Olha, gente, ó, isso Desse aqui, gatilho. ela faz isso aqui. E no final, ó, gente, na minha mão é mais barato. Olha aqui, ó, Perfeito. né? Amarra um, Então, amarra dois. olha só, né? O gatilho ele está sempre presente, Então, e né? é isso que a gente acabou falando ali no 11º episódio. Foi muito legal, teve uma repercussão boa também. Caramba. Sim. Mauro, mas eu acho também assim que, né, isso. Ah, eu quero essa canetinha, mas será que minha filha vai usar essa canetinha? Vai um pouco no meio da aderência dela, né? Como é que tá o ritmo dela, Será né? que ela sabe se ela quer essa canetinha? Porque Não, ela pede tudo, ela pede tudo, mas ela nem sabe exatamente o que ela está pedindo. né? Não E o é que que isso? é isso, Mauro? É o 12º episódio. Gente, eu Acho, tô pensando na hora e aqui, eu ó. acho que eu captei a mensagem Aí, aqui dele. pessoal, Né? No de- nós tá aqui mas já, assim, porque foi na hora, né? Não saiu. já no 12º episódio a gente falou o cliente realmente quer, mas ele não sabe dizer. E a gente falou um pouco dessa dificuldade que o cliente tem de desejar ali uma solução da gente, de um serviço, de uma proposta, mas ele não está sabendo explicar exatamente o que ele está querendo. Sim, é, E cabe nós, os profissionais que vão prestar esse serviço, a entender como traduzir isso numa prática, porque eu numa acho que é muito proposta. assim, né? Você tem que ter um jogo de cintura, o quê? Primeiro, ouvir, principalmente ouvir o cliente. Mas a sua expertise na área é saber se o que ele está falando faz sentido também, Exato. né? Não, não seja o cara que o cliente falou, você fala amém. E se você fala amém, fala, ó, eu faria assim. Assim eu te garanto o resultado. Assim eu não posso te garantir, ok? Eu costumo dizer o seguinte, né? Por exemplo, eu dou muito treinamento em transportadora. E eu ensino eles a pensar o seguinte: o cliente manja do negócio dele. Quem manja de transporte somos nós. Né? Sim, Quem manja de marketing digital, quem manja de treinamento somos nós. Então, a ideia de que eu tenho que ouvir quais são as necessidades, talvez ali os desejos do cliente para esse futuro desejado, e aí sim a gente tentar traduzir, ó, acho que a minha melhor solução indicaria essa daqui. Esse é o nosso lado consultivo. Então, muitos dos clientes, eles têm sim, eu quero vender mais. Poxa, mas não é bem isso. Talvez você precise treinar mais, você precisa fazer melhores gatilhos, né? Criar uma condição ali melhor de expor a sua marca. Né? sim, sim. Depois a gente veio com um tema ali sobre nostalgia, Pois que, que, é. nos, que nos arrebatou falar sobre nostalgia naquele Sei, período, e a sei. gente puxou esse tema ali bem em cima da hora, eu lembro disso, Sim. que também foi uma delícia. Né? E eu acho que é muito doido, né? Você pega hoje muito adolescente, quando não tem idade para ser nostálgico, Concordo, né? E concordo. eu acho que é muito nisso. Eu acho que quando você pensa nesse lado nostálgico, tudo isso, meu, você remeter isso. Se eu falar com o Mauro aqui, com certeza ele vai falar, pô, verdade. Antigamente eu queria uma música, eu não tinha Spotify. Joia. E aí você ficava ali, ó, colado No no radinho, rádio. A hora que começava a tocar música, você é, gravava e às vezes saía com comercial da rádio, comercial, né? ou com a fala do Então, locutor, né? a gente não tinha tanto espaço de fala, igual hoje o Joia, YouTube, por exemplo. Então, qual que era legal? Você ligava na rádio, falava ao vivo. joia. Então, aí você começa aí, olha que legal. Pô, quando eu era criança, eu brincava de cajão De alemã, carrinho, de rolemã, rodava de peão, bicicleta, bicicleta, rouba-bandeira. Então, eu acho que quando você fala isso, gente, até voltando no gatilho mental, é um dos melhores tipos de gatilho que tem, Joia, Tocayo. né? Porque a pessoa se vê dentro daquilo, né? Joia. E acho Isso, que é um reconhecimento mútuo, né? exato. Mesmo que as idades não sejam ali as mesmas, Pois quando você é, fala daquela sensação de sim. jogar rouba-bandeira, volta ali num Eu tenho tempo. costume de toda vez que eu vou, né? Acho que o pessoal já sabe, eu gosto muito de show de rock e tal. Toda vez que eu tô no show, eu tenho um primo meu Hum, que eu sempre ligo. Eu falo pra ele, mano, desculpa. Ele não vai, mas não gosta mais de ir pra show e já, tal, né? Mas é que você foi minha referência no rock. joia. Então, toda vez que eu tô lá, é a forma que eu tenho de ter você aqui pertinho, De porque eu não podia. levar. Né, ele é bem mais velho que eu não podia estar com ele nos shows. Joia. Então, pô, é a minha forma ali de Bacana, estar com bacana. ele De ali, fazer essa ponte ali. né? Adorei, ótima Pois ideia. é. Muito bacana essa temática que a gente trouxe ali. E você sabe que assim, eu quero muito. Agora que nem o próximo show que eu vou é da Do AC/DC.
E a banda favorita da minha filha, Perfeito. né? E eu quero muito trazer isso, assim, né? Eu acho que para mim é muito importante ter esses momentos ali, eu e minha filha, né? E por que eu tô falando isso? Porque você, no 14º, a gente falou sobre pai de menina, Pois é, né? pois Como é. ser pai de menina. Gente, eu acho que é assim, o mundo tem mudado muito, né? Em várias coisas, né? Embora eu tenha percebido ultimamente que tem muito pai novo da antiga e muito pai da antiga novo, Joia. né? Que é o pessoal falando assim, eu tenho que ficar com a minha filha. Ah, eu adoro ficar com a minha filha, Joia. desculpa, não troco. O Mauro sabe. Gente, se eu abrir a minha agenda aqui, eu tenho momentos, os maiores momentos Tá que lá está ali explícito na reservado agenda. várias vezes no meu dia é brincar com a Com a Júlia. Júlia. E ponto. Eu lembro que eu dei um exemplo, que eu te liguei, lembra dessa hora? Foi. Eu liguei para ele para falar, super empolgado de um trabalho que estava pintando, que talvez virasse um projeto nosso. Ele assim, Mauro, ele me cortou, Mauro, eu tô com a Júlia. Na hora ali eu entendi a história, eu falei, sim, falamos depois. Né? Foi assim um exemplo muito bacana desse momento mágico e é de lei para o Wagner. Sim. Ele está com a filha dele e ele está mesmo, de corpo e alma e presença. Muito legal. Esse foi um tema muito, muito legal. Opa, por que a gente tem que ficar baixinho? Qual foi o tema que a gente falou? Ah, silêncio também cria. Tô mandando bem, vocês estão gostando? Tá vendo? Emendando um com o outro, episódio 15. Eu acho que quem tá do lado já vai dar. Joia. Piadinha vista. Eu lembro que nesse tema a gente falou muito sobre como é o processo de criação de nós dois. Pois é. Né? Se realmente precisa do silêncio, quando não, quando que o silêncio. Eu lembro que você falou, deu o exemplo do rock and roll, que às vezes você bota um rock and roll. E até o lance de eu estar aqui, né? Que nem esse espaço aqui é onde eu venho para cá, eu me fecho, e aqui eu consigo ter muitas ideias. Muitas ideias, né? Fluir, né? Pois é, então é o lance assim, né? O silêncio, às vezes, faz muito barulho pra gente. Exato, eu concordo. Claro que existem momentos que eu prefiro realmente estar no silêncio para poder escrever, às vezes. Mas a maioria das vezes tem que ter uma musiquinha, nem que seja baixinha, ao fundo. Talvez o silêncio nos agride. Eu gostei muito que você falou isso aqui, a gente debateu isso, né? E tentou trazer aqui para todo mundo qual o seu momento criativo. Sim, eu acho que até o silêncio, sendo dosado, é perfeito. É muito bom. Né? Muito bom para ajustar e calibrar o nosso cérebro. Ainda mais agora. Por exemplo, eu não gosto de dormir com barulho. Pois desculpe, né? Uma britadeira lá fora, né? Isso não atrapalha. Mas eu acho que nem agora, né? Essa época de Natal para Ano Novo é o melhor momento de você se planejar, pensar o que vai acontecer no próximo ano, né? É tempo de recomeçar. Que foi ali o 16º. Mauro, vamos lá então. Episódio 16. Recomeçar quando mudar é a única opção. E aí, Mauro, como que faz? Nós descobrimos aqui, né? A gente acabou pesquisando sobre esses processos de recomeço e descobrimos que isso nunca para. A gente nunca para de recomeçar. Sim. E a gente vai ficando melhor quando a gente se toca, quando um novo recomeço se apresenta. Né? Sabe, Mauro, é que nem eu falo, né? A gente às vezes fala, vou começar, hoje é sexta, no nosso caso, hoje é quinta, vou começar segunda-feira. Gente, todo dia é dia de começar. Todo dia. Todo dia de começar. Prova viva disso, eu tinha uma meta e eu comecei a minha meta agora, no final do ano. Perfeito. Corri a minha primeira corrida. Parabéns. 10 quilômetros. Primeiro 10 quilômetros corridos. Pois foi a primeira corrida. Joia. E isso, eu podia ter deixado para o ano que vem. Não, ano que vem agora, começou ano. Não, dezembrão, 40 anos. A hora é agora. Vamos. E deu certo, Mauro. Nós temos eu tenho um amigo ali, que é nosso amigo também, né? Sim. Que ele é muito astrológico. E ele estava me contando que 2025 foi ano de fechamentos. Né? Que a gente não trouxe no episódio, mas acho que é uma coisa muito legal de falar, né? Isso que você está trazendo. 2025 foi ano de fechamentos. E que 2026 é o ano de você colher aquilo que foi plantado talvez 1 ou 2 anos atrás. Sim. E faz muito sentido a gente falar sobre recomeço, não só porque é final do ano, mas porque a astrologia está nos orientando para isso. Olha que legal. Né? Então é muito legal. Provavelmente você está recebendo já convites ali desde setembro, outubro, de umas coisas novas que, poxa, começou lá 2, 3 anos atrás. Mas isso vai consolidar lá para março a maio do ano que vem. Você falou de março, me lembrou do Márcio. Opa! O seu grande amigo desde meu melhor amigo. E um amigo mais recente para mim, o Márcio.
Quem tem um amigo tem tudo. Tem tudo. Falamos ali de amizade, né? Pois No é, 17º tempo de falamos tempo de amizade. amizade. Gente, quem tem aquele amigo que você fala? Eu tenho alguns. Opa! São Né? poucos, mas são bons, não é Tem um isso? que daqui do meu lado eu tenho o prazer de Opa! estar, Grande pelo menos amigo. uma vez por semana, a gente está aqui Tá sentado aqui junto, debatendo. gravando. Às vezes 2 por Às semana, porque vezes tem outros duas. trabalhos que a gente está fazendo Pois junto. é. Né? E eu acho que é importante a gente ter essas pessoas, né? De repente tá na sua família, pô, Muito é a legal sua ter um mãe, seu parente pai, que é seu seu amigo. filho, Isso é tudo. top, seu cônjuge, né, ali e Joia. tal. Que sejam Então, amigos. que sejam amigos, né? Então eu acho que falar sobre amizade é você pensar, traz um pouco do lado do emocional também, né? É você chegar, às vezes, pô, aconteceu algo sensacional, eu quero contar, você quer contar para quem pra alguém, dividir, né? Ou amizade, lembrando, né? ou você tá indo para um caminho que de repente não é tão legal, é aquela pessoa que vai chegar, vai puxar a tua orelha. Só ele poderia puxar a orelha do jeito que puxaria. O melhor feedback vem do amigo, né? Perfeito. E lembrando, né, que eu lembro que a gente usou essa frase durante o episódio. Amizade também é um amor, é um tipo de amor. E ele sobrepõe o amor com a família. Então, é possível você ter um parente que é seu amigo, é possível você ter um cônjuge que é seu amigo. Você ter uma relação de amizade com amigos, às vezes de trabalho, às vezes... Né? Eu tenho amigos de quando eu tinha 10 anos de idade. O Márcio, por exemplo, nossos avós eram amigos. Olha aí, ó, amizade sendo repassada. E sabe que eu cantei essa música agora? Com certeza vou ser bombardeado toda hora pelo algoritmo. Perfeito. Acho que tudo que é música de amigo, de amizade, vai aparecer. Né? E isso explica muito o quê? O quê? O peso do algoritmo. O peso do algoritmo, que foi ali o 18º episódio. Olha, muito bacana, porque a gente tentou traçar um caminho que explicasse um pouco do nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo chegasse próximo do dia a dia ali, daqueles momentos que a gente estava vivendo. Sim, né? Quantas vezes você não estava falando alguma coisa e depois você começou a ser bombardeado na sua rede social? Exato. Você falou em voz alta na frente do celular ou do computador e o algoritmo começou a te despachar. Né, do perigo também de coisas que acontecem. Um exemplo, né, que eu falei, como você procura uma coisa e aí você entra numa bolha. Essa bolha acaba se tornando verdade para você absoluta. E aí você vai chegar, por exemplo, no Mauro e falar, Mauro, você viu que a cor do momento agora é o verde. É o verde. É o verde. Aí o Mauro vai falar, ué, mas eu vi lá que o Cloud Dancer é branco. Então, mas, entendeu? E aí se torna uma realidade para mim, mas por quê? Por causa dessas bolhas, o algoritmo está fazendo isso. Ele acaba te fechando. Né? Eu lembro que a gente fez também pontos dentro desse assunto demos o exemplo dos streams de música. Que se você ficar só dando clique naquilo que o algoritmo te dá, você vai entrando nessa bolha e você deixa de ouvir aquilo que é o seu som. Você falou de streaming, eu lembrei de uma outra coisa que... Eu posso voltar no 14º episódio? Vamos lá. Gente, apareceu, não sei se vocês... Acho que quem tem, né, o Spotify recebeu ali os tops, os seus rankings, né? Retrospectiva. Eu achei muito legal que o meu ranking tava, primeiro lugar, Kiss. Segundo lugar, AC/DC. Terceiro lugar, Sandy Júnior. Perfeito! Porque a Júlia ama a música. A Júlia interferiu no algoritmo dele. Não é que ele é maluco. Né? Mas se tivesse se o algoritmo fosse uma pessoa, eu falei, quê? Eu lembro que um dos primeiros anos que eu estava com o Spotify, a minha mãe ainda viva, morava com a gente, ela toca Laura Pausini. Né? Aí, muitas horas do dia, tocava Laura Pausini. Então, o primeiro do ranking, eu falei assim, nossa, que vergonha, meu primeiro do ranking é Laura Pausini. E eu lembro que, assim, né, eu lembro que era um costume seu, você colocava ali uma trilha de música, sua mãe ficava sentadinha ali, e enquanto isso você ia trabalhar. Eu trabalhando. Né? Então, era a trilha sonora do seu trabalho. Era o meu trabalho, mas para acalmar a fera. Né? E qual é a trilha sonora que você usa para trabalhar? Falando, então, do episódio... Não, eu pulei. Eu pulei, desculpa, gente. Você está perdendo vendas para o seu principal público. Desculpa. Esse foi o 19. 19. Esse foi um tema sério. Eu lembro que a gente chegou aqui com ar de protesto. Pois é. A gente queria botar a boca no mundo. Onde já se viu? É um pouco do endomarketing, né? Que a gente vai falar. Então a gente às vezes está ali, ó. É o cliente, tão preocupado com o cliente externo. Tal, e esse nosso colaborador ali tá infeliz, tá ruim.
E ele Sendo não tem, de maltratado. repente, ele não tem o material que ele precisa. E ele é o cara que vai levar para fora Exato. isso, né? Ele é o que Então, inspira. eu lembro que eu falei do Google, né? Que o Google, por muito tempo, eu não sei se ainda, tá? Preciso pesquisar depois. A melhor empresa para se trabalhar. E as pessoas, por ser a melhor empresa para se trabalhar, eles não cobravam. As pessoas se matavam de trabalhar porque elas não queriam perder aquilo. Era uma Então, autocobrança. olha o contrário Exato, disso, né? Porque realmente o Google dava aquele ambiente de trabalho para que você realmente despertasse a sua criatividade, se sentisse à vontade para trabalhar com eles. E agora, não obrigado. Mauro, dá um Google e pergunta qual a trilha sonora para gravar os melhores vídeos. Qual será? Qual será? Episódio 20, Episódio agora sim. 20. E eu acho que isso foi isso. Mas se você parar pra pensar, tem um pouco a ver com o nosso primeiro episódio? Tem música. Acho que talvez tenha despertado através... Aí o 10º, a gente falou sobre café. Então voltamos ali falando coisa que tem muito a ver com a gente. Muito a ver com a gente. Os nossos prazeres carnais. Falar de música, a gente fica horas e horas falando. E o que a gente fez nesse episódio que foi o mais bacana? A gente falou de como a música influencia a nossa produtividade. Sim. Eu lembro que eu trouxe até um rankingzinho dos tipos de estilos para foco, qual seria o estilo de música para você ter ali uma criatividade maior, para você trabalhar em produção direto, sem ter muita... perder ali o raciocínio, né? Focar ali naquilo que você está trabalhando. É uma coisa legal, né? Eu falei agora há pouco que eu fiz a minha primeira corrida, não sei o quê, e eu coloquei no Spotify e eu ia montar ali a minha trilha, né? Pensei, falei, vou falar com o Mauro também, que ele pode montar, ele gosta de montar trilhas, falar com ele. Só que eu tava na academia um dia, achei uma trilha legal, e aí eu fui ouvindo essa trilha, Mauro, foi muito legal, que é boa para correr essa. Que legal. Joia. Olha só, não conheço a pessoa que fez Nosso amigo Ed, ele fala muito disso. Essa música é boa para correr. Então... a gente está ouvindo, essa música é boa para correr. Então eu acho que isso é bacana, da gente pensar, tipo, qual é a música que nos move, né? O que essa música causa em mim? De repente eu estou fazendo um trabalho que está muito punk. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma música calminha? Ou eu vou entrar na vida e a gente fez um contraponto com aquele episódio que a gente falou do silêncio, né? Que o silêncio cria. Na nossa visão, a música pode nos ajudar a criar. E mais ainda, a nos levar a uma cadência de produtividade. Né? Eu gosto muito de trabalhar com música. Mesmo que um processo criativo, se eu tiver uma outra pessoa, talvez a música vá baixar, mas por causa dessa outra pessoa. Porque o meu processo criativo, ele pede uma sonoridade, sim. Vamos convidar mais uma pessoa para este papo? Sim. Aí no 21º, né, que foi, nós tivemos aqui um convidado, o Carlos da Expo Mimos, para falar sobre a carreira dele. A gente começou falando um pouco ali com a área de contabilidade, descobrimos que ele também é piloto, lembra? Foi uma surpresa para a gente quando ele chegou. Eu consigo pilotar. Como assim, né? Alguém de contabilidade, produção de eventos, ao mesmo tempo. Advogado e também é piloto. Pois né? É muito legal. E eu acho que, até aproveitando para falar da feira, então a gente vai sair, se não saiu agora, já vai sair um vídeo, e lá a gente vai estar palestrando. Nós vamos palestrar dentro das... Lembrando que essa feira é para empreendedores. Acontece em março em Santo André. São Caetano. São Caetano, perdão. Vai abraçar ali o pessoal do ABC. É um grande evento para o ABC. E a gente foi convidado para participar como, né? Expositor e como palestrante. Então a gente vai estar falando, só para vocês já terem vamos dar spoiler, né? Vamos lá. Então a gente vai estar falando sobre tempo, como ganhar tempo. Como ganhar tempo. Né? Então, vamos produzir vídeos de uma forma mais rápida, o uso da IA, ferramentas para gestão. Tráfego, ferramentas de gestão. Então, a gente vai trazer um pouco do que tem aqui, né? Só que muito mais detalhada ali. Direcionado. E é direcionado para você alavancar a sua empresa. E lembrando que lá, no dia da feira, a gente vai estrear nós vamos falar sobre o nosso projeto de um treinamento que vem aí, e a gente vai lançar lembra, recomeçar. 2026 é um ano de muita mudança, tá bom? Então, 2026, a Nós vem com uma estrutura totalmente nova. A Comusicar também já está com um recheio diferente. Não é? E temos um projeto aí que também estava na caixinha, assim como Cafeína, que agora vai para frente. Já está aqui no forno, ganhando forma. Mauro não sabe, mas a gente começa a gravar ele no começo de fevereiro. Como assim? Eu já sabia. Tô falando para vocês, hein? Tenho que me preocupar agora com meus looks. Pois é. Então, comecinho de fevereiro, já estaremos começando a gravação de tudo isso.
É um projeto bacana muito legal aí. E vai ajudar Tá os empreendedores. É o grande foco da gente. Legal. Então, falamos sobre a importância das feiras e tal, né, mano? Foi muito bacana o Carlos nos explicar esse cenário, né? Sim. Porque a gente está participando do nosso primeiro evento, né, como expositor, e ele trouxe para a gente as vantagens de se participar de uma feira, o que a gente pode pensar de encontrar lá, quem expõe Sim. E quem vai fazer as visitas. E aí vamos pensar sobre o que essa feira fala sobre empreendedorismo, né? Quais ferramentas, caminhos né, para o futuro, o que ele pode trazer, né? A gente fala muito sobre isso no episódio 22. 22, que veio na sequência. Pois é, um episódio que foi o nosso último episódio aí que saiu aí na semana retrasada, né, Mauro? Semana retrasada, exato. Exato. Vai ter mais um. Esse é o 22, né? Aliás, esse é o 24, Não, é o 24, né? E o 22 a gente falou sobre empreendedorismo, Exato. Mas com foco a gente quis dar ferramentas para ajudar na gestão. Pois é. Então vamos pensar assim, eu preciso ali ver meu fluxo de trabalho, essas coisas. A gente tem o Trello, criar apresentações. O Mauro hoje está fanático do Gama. Hoje, quando eu preciso criar algum modelo de negócio, contratos, essas coisas, ChatGPT me ajuda muito. Falamos de maneiras a gente tem usado essas ferramentas para estimular e dar ideias para vocês. Eu lembro até que eu comentei de um amigo meu que ele era meio avesso a usar IAs. Aí eu dei alguns exemplos de como eu estava criando conteúdo e ele começou a usar a IA lá para gestão da empresa dele. Não vai longe. Hoje ele não vive sem. Estava mostrando para o Mauro agora há pouco, nesse meu projeto, né? Eu estou criando um novo modelo de negócio, né? Eu não vou ser mais uma empresa que vende um site, um tráfego. Vai ter uma coisa muito legal aí no futuro aí. A ideia agora é tornar a vida do empresário incrível. Então eu quero que você, como pessoa, não só como o empreendedor, mas a pessoa, tenha uma vida incrível. E a gente vai te dar tempo para isso. As IAs vão apoiar bastante. Não é? Então, é muita ferramenta, muita coisa nova vindo. Genial, né? Genial. Então, tanta coisa nova que no episódio 23, que foi de semana passada, vocês devem ter visto, a gente falou sobre estratégia do Oceano Azul para pequenos e médios negócios. E o que é o Oceano Azul? O Oceano Azul é uma estratégia que nasceu em grandes corporações. É uma ideia do seguinte: uma grande corporação ela entende que ela não precisa ficar brigando onde todo mundo está concorrendo. E ela vai para um mercado ou para uma área de mercado onde ninguém está fazendo concorrência. Então ela vai achar os pequenos e poucos clientes que estão desenvolvendo aquele começo de mercado e essa empresa vai para lá para atender esse grupo. Por isso que fala Oceano Azul. Ela vai para o meio de um oceano achar poucos barcos, poucas embarcações. Eu lembro que a gente falou até o lance da Havaianas. Lembra? Isso. Que até o chinelo, né? A historinha do chinelo. Que foi 2 vendedores ali para uma ilha lá. E aí o primeiro voltou e falou, não vai rolar. Não vai rolar porque eles não todo mundo anda descalço lá, não sei o que e tal. O segundo voltou, chefe, manda mais um lote, porque aqui tem muito negócio. Porque ninguém muita tem gente para calçar. Pois é. Então, isso. Esteja aberto, seja olhos abertos para esse Oceano Azul, né? E até ferramentas. ChatGPT, por exemplo, ele te ajuda. Como você pode, várias ferramentas, você pode fazer uma análise. Porque a gente trouxe ferramentas voltando no outro, para gestão. Mas existem ferramentas também que são como análise SWOT. Para desenvolvimento de estratégias. Exato. Então, existe muita coisa aí. Né? Muito legal. E nesse episódio 23 foi muito bacana, porque a gente falou sobre desbravar. E aí, nesse momento, a gente também se reconheceu, porque a gente vive, em alguns momentos, né? A gente falou sobre os recomeços, a gente está sempre vivendo esse recomeço, tentando descobrir onde é o nosso Oceano Azul. Exato. Porque, só para lembrar, né, o contraponto do Oceano Azul é o Oceano Vermelho, onde tem muito concorrente sobre o mesmo tempo, mercado saturado. Que a gente usou até o exemplo, que, por exemplo, aqui na minha rua, a gente tem, acho que, 4 ou 5 cabeçones de cabeleireira. Perfeito. Né? Ou seja, a parte de saúde, de beleza já está cheio. Mas você até falou, eu lembro que você falou, eu abriria um estacionamento. Pois é, porque não tem. Entendeu? Não tem. É ruim para parar. Não tem onde parar. O Mauro para. Às vezes eu paro uma ou 2 quadras para frente, porque não tem onde parar. Exato. Mas, cabeleireiro e barbeiro está assim. Né? Então, isso é um Oceano Vermelho. E o estacionamento seria um exemplo do Oceano Azul. Mauro, tivemos uma retrospectiva 2025. Joia. Mas eu queria. Vamos ter mais um vídeo ainda. Vamos. Você quer dar uma... Vamos só dar uma... Eu acho que, primeiro, acho que a gente ressaltar o quanto a gente foi sortudo, ao mesmo tempo, que bom que a gente começou, né? Que era um projeto que estava engavetado, e a gente, vamos fazer.
Eu lembro dele me chamar assim, a gente vai fazer. E como? Não, vamos fazer, achar um modelo aqui, a gente achou esse modelo e está seguindo, e estamos muito felizes gente, com isso. E até, assim, né, de pouquinho em pouquinho a gente está melhorando, novos espaços vêm aí, novas coisas, novas ideias, ajude, compartilhe, faça tudo. Não acabou ainda, a gente tem mais umas coisinhas para falar, mas acho que a frase que cabe aqui para esse projeto é, gente, melhor feito que perfeito. Que perfeito. Como o Mauro diz, no caminho a gente ajuda. A gente ajusta. Né? No caminho vai arrumando. E é o que a gente tem feito, tá bom? De pouquinho em pouquinho, deixando cada vez melhor. No começo a gente travava mais, agora a gente... Esse episódio, gente, não foi nada. Uma hora não fez roteiro, não fez nada. Quando acabou nossa última gravação, ele falou, a gente poderia fazer. Aí a gente estava fazendo um projeto aqui agora há pouco, olhei uma hora, ainda tem tempo. Bora gravar? Ele, mais o que? Eu falei, mais o que não? Vamos abrir aqui, vamos analisar e vamos fazer. Então, gente... É isso que a gente está entregando aqui. Feito. E espero que não precise estar perfeito, mas que seja agrado de vocês. E para o próximo episódio, que é o último do ano, a gente quer falar sobre futuro, planejamento. Então, aproveite agora essa semana, você que não está viajando, né? Lógico. Mas Natal e Ano Novo é a melhor semana para você planejar os seus próximos 12 meses. Exatamente. Tá bom? Lembrando que a gente está aqui com esse episódio tentando comemorar aquilo que a gente construiu, mas semana que vem é o que a gente vai colocar para rodar. Pois é. Muito legal. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado por essa parceria. Nessa parceria. É mais que uma amizade. Já tem muito tempo. Amém. E vai muito tempo ainda. Amém. Né? Vocês ainda vão ter que nos aturar. Como diria um dos grandes mestres, você vai ter que me engolir. Vai ter que nos engolir, perfeito. E a gente está aqui sempre de coração muito aberto, com muito carinho, muita vontade de estar aqui, porque a gente tem muita coisa para dizer. Sim. E a gente ter esse espaço aqui é um trabalho nosso, né, de interno aqui para a gente desenvolver. Sim. Tá bom? Pessoal, grande abraço. Grande abraço. Mais uma vez, Feliz Natal. Feliz Natal, que vocês tenham uma semana maravilhosa. Nos vemos então é o primeiro dia do ano, na verdade. Será? Então esse é o último do ano. É isso, quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem vai ser o dia 1º. Dia 1º. Então, gente, esse é o último episódio do ano. Tá? Um grande abraço. 2025. Nos vemos no dia 1º que vai ter episódio. Adeus, 2025. Até mais. Tchau.